Olá, querido aluno do Centro de Estudos Presbiterianos, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de Introdução ao Grego do Novo Testamento. Nós estamos aqui para divulgar a vocês a nova aula do curso de Grego do Novo Testamento, que é a quinta aula, que vai tratar de um tema muito importante para o nosso progresso na gramática grega. Nós vamos trabalhar sobre o imperfeito do indicativo. Mas antes disso, nós vamos fazer aquele procedimento que nós fazemos, que é o vocabulário. Então, preste atenção no vocabulário, veja aí na sua tela o vocabulário conforme está expresso. O vocabulário diz assim: eis, em, para dentro de. Você tem aí o ros, ro, ro, ros, re, ro. Que aqui é o qual, né? Daimonion, demônio. Ergon, trabalho, obra, energia, né? De onde vem a nossa palavra energia ou obra. Geralmente a gente traduz como obra, mas a palavra significa trabalho, esforço, né? Evangelion, evangelho. Hieron, templo, santuário. Rimation, que é veste, manto. Semeion, sinal. Agathos, bom. Hagios, santo. Kalos, belo. Holos, inteiro. Heteros, estão vendo essa palavra heterossexual, heteros, outro. Idios, próprio, né? Então a palavra povo próprio, né? Esse é o sentido. Necros, morto. Protos, primeiro. Acoes, ouves, escutas. Eco, tenho, possuo. Legei, ele fala. Proton, primeiro. Como eu fui anunciado, eu quero tratar com vocês o imperfeito do indicativo. E a grande pergunta que o aluno faz é: o que é o imperfeito? Bem, o imperfeito é um tempo verbal no grego. É um tempo verbal no grego que aponta para a ideia de expressar uma ação que aconteceu no passado, mas que não terminou. É chamado de ação inacabada. É uma ação que está em progresso. O imperfeito, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da língua portuguesa. Quando você vai falar do mais que perfeito, você vai dizer que amava alguém, você vai dizer assim: eu amei fulano. Aí é o mais que perfeito. Você tem aí o amei fulano, né? Mas se você quer falar do imperfeito, você vai falar assim: eu amava. Ou seja, o sentido de no passado você amava e continuava amando. No passado eu continuava amando alguém. Isso é chamado de imperfeito. Na língua grega é dessa mesma forma. O imperfeito encontra-se apenas no modo do indicativo. Lembra, o modo indicativo é o modo da certeza de um ato factual, de um ato real, de um ato que de fato ocorre. Então, quando eu falo do imperfeito, eu estou falando de uma ação passada que é vista como uma ação em progresso. É uma ação inacabada. Eu estive andando. Eu estive caminhando. Eu estava, não estive, mas eu estava caminhando. Eu gostava de caminhar. Então, essa ação progressiva no passado, ela é vista como inacabada. Ela não terminou. Ela não diz assim: eu caminhei. Entenderam? Há uma diferença entre eu estava caminhando e eu caminhei. A ação ela é passada, mas ela é uma ação em progresso. Então ela é vista como algo inacabado. Agora, quando você diz eu caminhei, encerrou a ação. Você não tem mais a ação, mesmo no tempo passado ela não tem mais essa ação. Então o imperfeito é isso. Agora, nós vamos entrar na conjugação do imperfeito do verbo eimi, que é o verbo que nós começamos a estudar no padrão gramatical de verbos. É claro que, mas à medida que o curso for avançando, nós vamos mudar de verbos para a gente poder trabalhar as conjugações de outros verbos e aí fazer com que o aluno assimile melhor a gramática, ok? Eu sei que alguns alunos estão com dificuldade da gramática porque é uma novidade. Na verdade, gramática ela sempre é
uma coisa que demanda uma certa atenção, um certo cuidado, um certo zelo de quem está participando do estudo da gramática grega. Mas vamos lá, a conjugação do verbo no imperfeito de eimi, né? Então vamos ver aqui como é. Observe na tela do seu computador o que vai aparecer aí no seu visor aí para você sobre exatamente o verbo eimi. O verbo eimi, o imperfeito é o seguinte: você tem a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa singular e plural. Então nós vamos dar primeira pessoa do singular, tradução, depois primeira pessoa do plural, tradução, segunda pessoa singular, tradução, segunda pessoa do plural, tradução, terceira pessoa do singular, tradução, e terceira pessoa do plural, tradução. Então, seguindo aqui. Emen. Emen é eu era. Emeta, ou emen, né? Nós éramos. Eis, ou está, tu eras. Este, vós sois. En, ele era. Eis sim, eles são. Então você tem aí paralelamente essa ideia de que as três pessoas elas trabalham dessa forma. Agora note que a segunda pessoa do singular tem duas formas e a primeira pessoa do plural também tem duas formas. Vamos tentar entender essa distinção. É que a expressão, a forma está, que aparece na segunda pessoa do singular para o imperfeito, no caso do verbo eimi, ela é uma forma alternativa de eis, ou seja, você pode encontrar no texto grego as duas formas, eis ou está. Lembrando que está é uma forma alternativa. Já na primeira pessoa do plural, do imperfeito do verbo eimi, você vai ter lá nós éramos, ou você vai ter lá emen. Emen é uma forma alternativa de emetá. Então você vai ter a mesma ideia, você vai encontrar no texto grego do Novo Testamento essas duas formas para o imperfeito do verbo eimi, ok? Em segundo lugar, na nossa aula de hoje nós vamos nos concentrar também sobre o pronome relativo em grego. O pronome relativo em grego, ele apareceu no vocabulário e eu queria trazer novamente para vocês, né? Que é o qual, a qual, o qual, a qual, ok? Então nós vamos trabalhar novamente aquela velha estrutura NGDA, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. E você vai ter essas quatro formas dessas declinações usadas para o pronome grego, né? Muito bem. Mas a grande pergunta que fica na cabeça do aluno é o que é um pronome, né? Você pergunta, o que é um pronome? O que é um pronome? Para que serve o pronome, né? O pronome é uma classe de palavras que substitui o substantivo, ou seja, o nome. Então, para você não ficar repetindo no texto o nome, e João jogou bola, João saiu, João foi lá e viu fulano. Não. Você vai usar pronomes para substituir o nome. E ele tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou até para situar o tempo e espaço sem utilizar o seu próprio nome. Então, o pronome é substantivo, né? Pronome substantivo é aquele que desempenha a função do substantivo. Por exemplo, ela é a minha convidada, por exemplo. Então, você está usando um pronome pessoal. Ela quem? Pode ser Carla, pode ser Paula, pode ser Maria, pode ser Josefa. Então, você, em vez de você usar o nome da pessoa, você diz, ela é minha convidada, chamada de pronome substantivo. Esse pronome substantivo é o substantivo, né, no pronome pessoal que é assumido, que assume esse cenário. Então, o que é pronome é todo o substantivo, toda a classe de palavra que substitui aquele substantivo que você não quer nomear. Ok? Você não quer repetir, não quer fazer a repetição
demasiada disso. É até chato você pegar um texto e você vai ver o texto, a pessoa falando direto, Maria, José, Maria, José, Maria, José, Maria, José, e você fica sem entender exatamente e fica uma leitura cansativa. Quando você usa de maneira sábia, de maneira artística, os pronomes, isso ajuda você a compreender melhor a fluência, entender até a fluência da própria língua como um todo. No grego nós temos o chamado pronome relativo. Então, pronome relativo é aquele pronome que trabalha com uma noção bem interessante, né? O pronome relativo a gente pode chamar também de... A gente pode dizer que o pronome relativo é aquela classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelece a relação entre as duas orações. Você tem dois períodos aqui e você... Então, os pronomes relativos eles são muito importantes na gramática e na língua grega, tanto na língua grega quanto na língua portuguesa. Você precisa aprender mesmo o uso. Então, no uso do pronome relativo no grego, você vai ter lá o NGDA. Então, para o NGDA no masculino, você vai ter hos. Para o genitivo, você vai ter hu, u. Para o dativo, ro. E para o acusativo, ron. Isso tudo no singular. Então tem o qual, do qual, ao qual e qual. Agora o pronome relativo feminino, você tem a seguinte estrutura. Re, res, re, ren. A qual, da qual, a qual, né? Ou para a qual, né? Esse aí é classeado para a qual, a qual. E neutro singular. O neutro singular vai ser ro, o qual, a qual, ru, do qual, da qual, ro, ao qual, a qual, e ro, o qual, a qual. Então note bem umas questões importantes que a gente precisa levar em consideração. No neutro singular, você vai ter lá ro e ro dentro. Tanto o nominativo quanto o acusativo são parecidos. E quando distinguir um deles, nós já falamos aqui que é o contexto da passagem que vai determinar o uso que você está fazendo daquele pronome, ok? Já no plural, você vai ter novamente a estrutura NGDA e você vai colocar assim do lado roi, os quais, rom, dos quais, róis, aos quais, rus, quais. Quero lembrar você, aluno, que quando você estiver estudando isso, não confunda o pronome relativo com os artigos definidos que nós vimos na aula anterior. São parecidos, mas não são os mesmos. Note que o artigo definido, geralmente, eles têm um espírito áspero apenas. E aqui você tem, no pronome relativo, você sempre terá o espírito áspero mais o agudo, um junto do outro, para ajudar a distinguir, na verdade, quando você está usando o artigo e quando você está usando o pronome. Então, isso aqui é importante você ter na sua mente. No feminino plural do pronome relativo, você vai ter rai para o nominativo, rom para o genitivo, rais para o dativo e ras para o acusativo, as quais, nominativo, das quais genitivo, para as quais ou as quais para o dativo e quais para o acusativo. No neutro plural aqui do pronome relativo, você vai ter as seguintes desinências e as seguintes estruturas. Ra, rom, róis, ra. Novamente, ra, nominativo, rom, genitivo, róis, dativo e ra, acusativo. Notemos também que no neutro você vai ter tanto nominativo como acusativo iguais, são iguais. E note que todos os genitivos, tanto do masculino quanto do feminino quanto do plural, são também iguais no plural. Não esqueçam disso, a mesma forma é sempre presente. Mas a questão é, o que é um pronome? Nós falamos que o pronome é a palavra que substitui o nome.
Devemos ressaltar que em grego o pronome segue as mesmas regras, basicamente, do português. E aí ele concorda com o gênero, seja masculino, feminino ou neutro, e também número, singular e plural. Então, o pronome ele vai concordar sempre com essa estrutura, tá? Você vai sempre ter, o pronome concorda. Se você colocar o pronome no gênero masculino, a declinação dele será masculina. Se você colocar ele no gênero feminino, a declinação dele será feminina. Se você colocar na categoria de gênero neutro, a declinação será neutra. Singular e plural, que são os dois números existentes no grego. Ainda que existia, segundo Valdir Carvalho Luiz, no seu manual de grego, de língua grega, ele vai falar que havia o dual também, que é falar em pares. E com o tempo esse dual foi sendo esquecido, para a gente ficar só com singular e plural dentro da estrutura grega. Então, por exemplo, vamos ver como funciona o uso desse pronome. Vamos lá? Veja a seguinte frase em grego. Ho logos, hos estin, agathos, estin, kalos. Deixa eu repetir. Ho logos, hos estin, agathos, estin, kalos. Note a diferença entre o artigo definido, que aparece em ho logos, e o pronome relativo, hos estin, hos. São diferentes. Deu para perceber isso, né? Então, o que está escrito aqui em grego? Está escrito a seguinte frase. A palavra que é boa é bela. Então, a palavra que é boa é bela. É isso que está escrito no grego.